Olá, irmãos, aqui é Juliano, do canal Conhecendo o Caminho. Esta é a terceira parte do vídeo. A segunda parte está no canal do irmão Tiago Tisse, Graça e Conhecimento. Essa questão de não se contaminam com mulheres, não vem ao caso aqui que são mulheres, tá? Mas a gente vê que tem várias interpretações, e mulheres seriam aí igrejas que apostataram, mulheres seriam uma série de coisas. Primeiramente, a gente tem que entender que essas mulheres, elas estão ligadas com Babilônia. E Babilônia, ela fala expressivamente de uma cidade, né? Então, fala desse contexto de cidades, tá? Ainda que alguns interpretem como mulheres, sendo igrejas, enfim. Tá ligado, mas não é necessariamente. Então, eu não vou falar sobre mulheres aqui. Mas o que nós vamos ver é que esse texto que fala de mulheres que foram compradas e foram primícias, que nós vamos falar aqui agora, que eu estou vendo as perguntas aqui, a gente percebe que ele está fazendo uma relação com os israelitas do Antigo Testamento. Porque, irmãos, quando Deus ele tirou o povo do Egito, nós vemos que lá estavam as 12 tribos, perfeito? E este povo, quando saiu do Egito, quando eles foram para o deserto e quando eles estavam no caminho de chegar na Terra Prometida, eles tiveram que passar pelo contexto ali de Midian, Moabe, enfim. E nesse contexto vai aparecer Balaão. E Balaão recebeu lá, por meio de Balaque, a missão de amaldiçoar os israelitas. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. E ele foi ali, de todas as formas, querendo amaldiçoar Israel e não conseguiu, e Deus só abençoava. E quando ele não conseguiu aí amaldiçoar Israel, porque diz que Deus não viu iniquidade em Israel, aí é um outro contexto profético, né? Porque Israel estava cheio de iniquidades, né? E você vê que ele estava tratando de outras coisas do futuro. Você vai ver que ali Balaão, ele por não conseguir amaldiçoar Israel, a gente vai ver que em Números, eu não lembro o capítulo agora de cabeça, vai dizer que Balaão, ele vai aí tomar algumas mulheres e vai levar essas mulheres até os filhos de Israel. E essas mulheres, no contexto lá de Números, elas vão corromper os filhos de Israel para que eles comessem comida sacrificada aos ídolos, que no contexto era Baal Peor. Então a gente vai ver que os israelitas vão se corromper com mulheres lá, quando eles estavam no deserto, estavam saindo do Egito, e agora eles vão se corromper com mulheres. Então Balaão faz essa ligação dessa contaminação com mulheres. Por isso que numa das igrejas, que é Pérgamo ou Tiatira? Acho que é Pérgamo. Que, se eu não me engano, na igreja de Pérgamo, vai dizer que a Balaão que ensinava os filhos de Israel a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Então é uma relação direta ali com as 7 igrejas onde vai aparecer Balaão. E também é dito que Babilônia, né, que na verdade Jezabel ensinava os filhos de Israel ali no contexto, servos de Deus, a praticarem a prostituição. Então esta prostituição é o quê? É comer a comida sacrificada dos ídolos. E o que significa no contexto de Apocalipse comer a comida sacrificada dos ídolos? Olha que impressionante. Isso aqui eu acho que talvez é uma coisa que eu nunca falei. Vou falar agora. Irmãos, nós vamos ver que em Apocalipse vai dizer que só pode comprar e vender todo aquele que tem a marca da besta. E para você comprar e vender no contexto de Apocalipse, para que você vai comprar e vender no contexto de Apocalipse? Para você comer e beber. E para você comer e beber no contexto de Apocalipse, você tem que ter a marca. Então você vai lá e compra com aquela marca. Então você está o quê? Comprando comida consagrada, o ídolo com a marca que está você. Então isso é a prostituição que vai aparecer em Apocalipse. Então esses homens estavam fugindo desta prostituição, que está ligado com Babilônia, está ligado com comércio, porque a gente vai ver que Babilônia vai fazer comércio em Apocalipse. Então tudo que está sendo feito comércio que as pessoas compram é consagrado o quê? A imagem da besta. Tá? Então isso é o comer a consagração ao ídolo. Então eu vi que você deu uma entrada no assunto das primícias, né? Perfeito. E o texto diz que eles foram comprados, esses 144 mil, como primícias de Deus para o Cordeiro. Perfeito. Então, esse ser comprado, irmão, devido ao tempo, eu não posso pegar a Bíblia e citar vários versos aqui. Mas a gente vê que na Bíblia fala que, né, nós fomos comprados por meio do sangue de Cristo. Nós fomos comprados por preço. E esse comprado significa, olha a relação com o Egito. Nós vamos ver que lá no Egito, o povo ele foi liberto da escravidão, né? Ele foi liberto quando aquele cordeiro foi morto e aquele sangue foi colocado nas portas. Então, passou aquele destruidor, como fala a Bíblia, né? O anjo da morte, acho que é isso que fala, né? Anjo da morte. Passou lá no contexto dos israelitas, dos egípcios, e houve aquela praga, a última praga, e o povo saiu. Então você vê, um cordeiro deu a vida para que eles fossem libertos. Então isso é uma relação com o futuro. Então eles estavam sendo comprados ali.
E a gente vê que essa ligação está ligada com que Cristo, ele nos comprou para Deus por meio do seu sangue. Porque a Bíblia fala que nós fomos vendidos pelo pecado, né? Nós fomos vendidos ao pecado, se tornamos escravos. Então a gente tem que entender que é uma relação de escravidão. Antes da nossa conversão, nós éramos escravos. E a Bíblia fala, num dos livros, ela diz que para que o homem fosse redimido, era muito caro, ninguém poderia pagar pela vida de um homem, que era muito caro. E a gente vê que Cristo, ele comprou nossa vida. Então nós somos comprados, todos nós fomos comprados, né? Fomos comprados desse contexto de escravidão e fomos levados para Deus, tá? Então esse ser comprado significa isso, é uma relação com o quê? Com o ano do jubileu, porque nós vamos ver que no ano do jubileu os escravos iam ser libertos. Nós vamos ver que nós hoje fomos libertos do pecado, quando Cristo nos comprou, porque nós estávamos debaixo dessa escravidão. Agora, a questão das primícias é uma questão interessante, porque a expressão primícias, ela está ligada à consagração. Nós vamos ver que Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. Né? E primícia significa o quê? Os primeiros frutos. E tudo aquilo que viesse primeiro era consagrado a Deus. Deus mandava que as primícias dos frutos eram dele, os primogênitos dos animais eram dele, e os primogênitos das pessoas, dos homens, eram de Deus. E isso tinha que ser consagrado a Deus. Então, primícia, dízimo, primogênito, tudo é um sinônimo de coisas consagradas a Deus. Então, quando Deus ele chama os 144 mil de primícias, é uma relação de consagração, tá? Então, quando Cristo se fez primícia por nós, nós temos que entender que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se Cristo, Ele se fez primícia dos que dormem, isso significa que se nós somos o corpo dele, nós também nos fizemos primícia. Ele foi consagrado à primícia e nós dele nos consagramos à primícia. Isso nós vamos ver aonde? Nas festas. Nós vamos ver na festa das primícias e no Pentecostes que vai acontecer o seguinte: lá no primeiro dia depois do sétimo dia, que estava apontando aí para o primeiro dia, que aponta para a ressurreição de Cristo, nós vamos perceber que primeiro se entregava as primícias, e aquelas primícias faziam com que o povo fosse aceito, santificado, e lá depois de 50 dias, ligação com o jubileu, que fala de 70 vezes 7, e a gente vai ver que o 50 é 7 vezes 7, e a gente vai ver que depois, lá no ano 50, no dia 50, perdão, nós vamos ver que 2 pães vão ser entregues. E esses 2 pães eram chamados de pães da primícia, porque eles eram feitos da farinha das primícias. Então imagina, você pega aquela primícia e você faz uma farinha dela, e aquela primícia que foi consagrada a Deus, agora ela vai virar em 2 pães e vai ser entregues. Tá? Então, Cristo é o trigo que é a primícia, e nós somos o pão que é feito da primícia. Então, pão da primícia e primícia. Mas tudo faz parte de um mesmo grão, de um mesmo trigo. Tá? Por isso que nós somos primícia. E por que 2 pães? Porque Deus estava aí remetendo a judeus e gentios como primícias para Deus, para formar esses 144 mil aí. Perfeito. Então, assim, dentro dessas características, além de dizer que eles eram castos, não se contaminaram, que eles foram comprados como primícias de Deus para o Cordeiro, o texto ainda fala que eles não foi achado nenhuma mentira neles, né? Não foi encontrado mentira em sua boca, se eu não me engano, deve ser por ali, porque eles eram imaculados. Como é que você vê essa questão de que não havia mentira na boca deles, essa questão? Então, para essa pergunta, eu vou usar a Bíblia aqui, tá? Para ficar mais fácil de responder. E a resposta ela vai estar em Isaías 63 e Sofonias 3, verso 13. Então, a gente vai ler aqui Isaías 63. Eu vou ler aqui, tá? Os irmãos podem acompanhar. Em Isaías 63, o verso 7, vai dizer assim: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Olha só. Bondade que usou para com ele, segundo todas as suas misericórdias, segundo a multidão de suas benignidades. Isso, no caso, quando ele estava tirando o povo do Egito, lá no contexto literal. E vai dizer no verso 8: porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão, e se lhes tornou em salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo,
pelo que ele se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Vamos finalizar por aqui esse texto. Então veja, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim, né? E certamente eles são filhos que não mentirão para mim. E aí você vai ver que Deus disse que eles não seriam filhos mentirosos. Porque Deus deu uma aliança para eles dizer assim, né? Moisés, vai lá e fala para os filhos de Israel, se eles me obedecerem minha aliança, guardarem os meus mandamentos, então eles serão meu povo. Aí o povo falou, não, tudo que tu falou nós faremos. Mas eles não fizeram, por quê? Porque eles mentiram. Mentiram a Deus e contristaram o Espírito, como está dizendo aqui. Então Deus está fazendo uma relação lá com o passado, aonde lá no passado, aquilo que eles erraram, esses vão acertar. É como se Deus estivesse remostrando e refazendo tudo de novo. É como se Deus estivesse agora tirando mais uma vez o povo do deserto e mais uma vez fazendo uma aliança com o povo, e esse povo vai responder assim, vai responder para Deus, tudo o que tu falou nós faremos, mas dessa vez eles vão, o quê? Eles vão fazer o que disseram, eles não vão mentir. E também tem um sentido de que na boca deles não tem mácula, por quê? Porque eles foram testemunhas fiéis. O que sai da boca deles é verdadeiro. Então, tem um sentido de verdadeiras testemunhas. Agora, o que você falou ali que é imaculado, né? Essa questão de imaculado é que eles não têm defeito. E no contexto da Bíblia, não ter defeito é não ter pecado, é não ter aí cometido transgressão, etc. Você vê que Cristo é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro imaculado. Então, esses 144 mil são dessa forma. Não é que eles nunca pecaram, irmão, não é que eles nunca andaram em pecado, mas é que eles receberam a expiação de Cristo e eles não se macularam, né? E se as pessoas pecaram nesse contexto, a expiação de Cristo. Então vai ter um texto que vai dizer assim em Sofonias capítulo 3, verso 13. Olha a relação de coisas aqui. Em Sofonias 3,13, olha o que vai dizer aqui. Vamos ver do verso 12. Né? Diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor, ou seja, que crê no nome do Senhor. E diz assim, o restante de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E a gente vai ver que os 144 mil, né, seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então você vê que aqui que fala desse restante de Israel, nós vamos ver que não vai se achar língua enganosa e mentirosa, eles não cometerão mentira, porque eles terão a boca verdadeira, e não vai se achar o que? Iniquidade deles. Você consegue ver uma ligação aqui de Sofonias 3,13 com Apocalipse, que fala de 144 mil? Lá no Antigo Testamento, Deus já estava dando uma revelação. Mas será que fala só de judeus? Não, não fala. Porque Deus estava fazendo uma profecia em relação à igreja que faria parte do restante de Israel, que a gente falou um pouco aqui, mas claro que é um pouco difícil de falar o contexto todo. Perfeito. Então, assim, ó, pra gente encerrar o vídeo, então, tá? Última pergunta que eu quero fazer. Claro. Nós percebemos assim, ó, muitas pessoas dizem que os 144 mil eles estão profetizados apenas no livro do Apocalipse, né, na revelação de João, capítulo 7, capítulo 14 e tudo mais, né? Mas, como a gente já discorreu no decorrer desse vídeo, embora o número não apareça anteriormente nas escrituras, nós vamos perceber que indiretamente ele está presente em toda a criação, em toda a obra de Deus, né? Mas assim, ó, a pergunta que eu quero fazer é justamente essa questão. Sempre que a gente fala do livro de Apocalipse, nós vamos perceber que o que João profetizou, ele come o livrinho, ele volta a profetizar, na verdade já havia sido profetizado em algum lugar das escrituras anteriormente, né? Perfeito. E o que eu percebo? Existe uma passagem em Ezequiel 9, se não me falha a memória, que lá a gente vê um homem vestido de linho com um estojo de escrever e que ele está dizendo para aqueles que acompanham ele, né, para que não causem dano, não façam nada, enquanto ele não marcar, enquanto ele não selar. Aquela passagem de Ezequiel 9, ela tem alguma ligação com o selar os 144 mil aqui em Apocalipse? Sim, tem sim. Você vê que Ezequiel, esse contexto que você mostrou, ele é uma figura, né? Então você vê que vai aparecer um homem de linho, ele vai estar linkado com aquele anjo, que a gente vai ver lá que selava, né? Você vai ver que aqueles anjos que vão aparecer ali no Apocalipse 7, ele tem uma ligação com aqueles que estavam acompanhando.
E quando vai tratar do selo, você vai ver que ele fala de todos aqueles que, no contexto de Ezequiel, eles não eram praticantes das abominações que estavam acontecendo em Jerusalém. Então, isso é um contexto do fim em relação aos que vão apostatar e os que vão permanecer fiéis a Deus, né? Então, aquele contexto ali, a gente não vê ele acontecer literalmente, você não vê aquilo acontecer na história. Porque Deus estava mostrando num contexto literal, uma imagem, uma visão, de coisas para que você olhasse para aquele contexto, assim como tem diversas outras coisas que acontecem em Ezequiel, que elas são tipificações. Então ali você está vendo sim uma relação com os 144 mil, né, que está mostrando aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Então, assim como aqueles que não foram selados foram destruídos, a gente vai ver que aqueles que foram protegidos vai ser como vai acontecer ali com 144 mil que não vão sofrer aí as pragas e que vão ser protegidos por Deus. Perfeito. Então, eu acredito que assim, ó, tudo que a gente veio falando no decorrer desses vídeos, né, vai estar uma parte no seu canal, uma parte no nosso, né? Uhum. Eu acho que dá para ter um entendimento bem claro, né? Que esse número, embora seja um número que ele gere bastante perguntas, mas não é um número literal, não são só 144 mil, não são só 12 de cada tribo, até porque a lista de tribos não é a mesma, né? Mas que esse número, na verdade, ele é muito mais abrangente e não só para o período final, mas ele abrange todas as épocas e todos aqueles que já foram selados por Deus. Perfeito. Né? É isso, né? Perfeito. Então, eu acredito que assim, ó, nós vamos ter muito ainda que tratar desses assuntos, mas eu acredito que já deu para trazer muito esclarecimento. Amém. Perfeito. Então é isso, irmão. Nós vamos finalizar o vídeo aqui. Queremos agradecer os irmãos que assistiram, né? Se inscrevam nos canais aí, que a gente botou as partes. E agradecemos mais uma vez aí, né, os irmãos. O irmão Tiago Tiso, o irmão Juliano, né? E foi uma grande bênção aí e trouxe edificação para todo mundo, tá bom? Deus abençoe e fiquem aí na paz de Cristo.